Não, você colocou, você não sabe o que você tá falando. Aí você tem que sair e entrar pelo seu, né? Não, pus no seu, né? Sim, pelo meu, no caso. Bora. Fica escuro, né? Fica. É normal. É normal. Tá bom. Tá? Olá! Oi, meninas! Sejam bem-vindas! Ó, já tô vendo que tem aluna aí. Oi! Carol! Fernanda! E aí, meninas? Live surpresa. Às 3 e... Deixa eu ver que horas são, não dá pra ver aqui. 3 e pouco da tarde. Oi, meninas! Resolvi fazer uma live. Tava fazendo uns testes aqui, resolvi fazer uma live. Boa. Como é que tá o som? Porque eu tô testando também o microfone. Dá um joinha para ver se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem, porque são alguns testes que a gente tá fazendo. Hoje vocês não vão, se o microfone tiver ok, vocês não vão ouvir a Lê, vocês vão me ouvir só. Dá joinha aí, meninas. Tá ótimo, Carol? Show? Ai, que beleza, obrigada. Aroma do Cacau, Cacau 3 gerações, cheio de aluna, hein? Ah, minha aluna Tinha, Letícia. Tudo bem, meninas? Eu vou aproveitar e pegar umas perguntas aqui que estavam na caixinha. E o som tá ótimo. Obrigada, Letícia. Então, tá melhor do que nas lives? Quem tá sempre nas lives, fala se tá melhor do que nas lives pra mim. Eu vou fazendo as coisas aqui e a gente vai conversando. Tô fazendo uns testes aqui. Fala pra mim, meninas, se tá melhor do que nas lives, porque aí a gente vai fazendo umas coisas diferentes. Travou? Não. E aí, meninas, como vocês estão? Quem tá na produção? Tá melhor? Tá melhor, viu, Lê? Tá bem melhor. Eu tô fazendo uns testes aqui, assim, eu não vou dar receita, eu quero conversar com vocês. Vou aproveitar para responder algumas perguntinhas aqui. Que fizer. Tá mais limpo, né? Tá, a gente vai tentar fazer. Oi, Tê. E aí, meninas? Quem tá na produção aí sexta-feira à tarde? E deu só uma pausa para tomar um café e me achou aqui em live. Oi, Tê. Oi, tô fazendo umas bolinhas aqui e a gente vai conversando. Vou até pegar umas... Então, Jaqueline, não é receita. Eu abri essa live porque eu tava fazendo uns testes e aí eu quero bater um papo com vocês. Quem tiver dúvida também pode colocar aqui na interrogação, Ale? Na interrogação. Na interrogação, que aí... Tem um balãozinho do lado da área de comentário, tem um Tem um balãozinho aqui do lado dos comentários com... Oi, Laura! Com uma interrogação. É aqui mesmo que eu pego, Lê? As perguntas da caixinha? O meu filho chegou. Então, na última live eu não consegui acessar a caixinha daí. Vê se você consegue. Ah, consegui. Tá, show. E quem quiser fazer pergunta, clica nesse mesmo lugar. Quem quiser fazer pergunta, clica aí. Eu vou pegar essa pergunta aqui, ó. Já vou pegar uma pergunta de cookie. Testes de quê? Ó, isso aqui, posso contar, Lê? Pode. É um cookie de limão siciliano, pistache e chocolate branco. Ó, vou pegar essa pergunta. Meu cookie ficou maçudo. O que posso ter feito de errado? Eu adorei o emoji de bola de cristal e aquela carinha assim. Eu não sei se a pessoa que mandou essa pergunta tá na live. Então, o que pode ter acontecido? Vamos, ó, ideia aí. Vamos ver o que pode ter acontecido, gente. Maçudo. Quando a gente vai fazer a massa de cookie, essa massa maravilhosa aqui, né? Que é uma massa que parece uma farofa, né? A nossa massa. Quando a gente vai fazer o cookie, a gente não pode apertar demais a massa. Esse pode ser o motivo pelo qual o seu cookie ficou maçudo. Se alguém está acostumado a fazer hambúrguer em casa, por aqui? Se alguém está acostumado a fazer hambúrguer em casa, deve saber que quando a gente vai moldar um hambúrguer, a gente não pode também... Ah, Mari, peguei sua pergunta, ó, ela tá aqui. Ó, então vamos lá. Quando a gente faz a massa do cookie, vai moldar as bolinhas para congelar, para depois
poder assar, eu vou apertar um aqui, tá? Se a gente ficar apertando demais, o que vai acontecer? Primeiro que ele vai perder a rusticidade dele, vai ficar uma massa muito lisa. Não é aquele cookie rústico que a gente gosta. Esse não é o maior dos problemas. O que vai acontecer? Ao apertar, você vai comprimir e você não vai deixar os espaços para quando a água da manteiga, por exemplo, evaporar, deixar bolsinhas de ar para depois os agentes de crescimento usarem esses espacinhos para expandir seu cookie. Então, se você apertar demais, você não está deixando espaço aqui dentro. E aí, provavelmente, seu cookie vai ficar maçudo, como é dessa pergunta. Como eu estava falando de hambúrguer, é a mesma coisa. Quando a gente molda hambúrguer, a gente não pode ficar apertando. Então, eu sei que é tentador apertar a massa. Eu sei que é tentador deixar ela lisinha. Mas, ó, quando a gente pega a massa assim, é só para juntar, ó. Eu não tô apertando. Eu tô só juntando. Claro, a gente não vai deixar ele pontudo assim. A gente tem que deixar ele redondinho. Mas é só ir ajustando. Moldando sem prensar. Moldando sem prensar. Tem que ter umas rachaduras. Deixa eu achar outra. Ó, tem que ter essas rachaduras, esses pedaços aqui, que tem espaço para o ar circular. Então, se o seu cookie ficou maçudo, pode ter sido isso. Não sei se confere, se você apertou, se você... Tem algumas hipóteses também. Tem outras hipóteses, ele está me falando outras hipóteses. Fermento e bicarbonato vencidos. Ó, a Lê tá aqui, minha lombarde, vocês não estão escutando a lombarde. Fermento e bicarbonato vencidos. Não sei se foi a primeira vez que você fez, se você estava com fermento... Oi, Roberta! Ela chegou atrasada. Eu não sei se você estava com fermento novo e bicarbonato novo, então pode ter sido isso sim. Deixa eu limpar minha mão para eu pegar mais pergunta. Vamos lá. O tamanho do ovo, para ficar maçudo, não. Vamos lá. Aí eu fecho essa pergunta e pego outra? Isso. Não teve receita, gente. Não vai ter. Eu tô batendo um papo com vocês, respondendo perguntas da caixinha. Vocês podem colocar a pergunta aqui onde tem essa interrogação e a gente vai respondendo. Pede para alguma menina escrever, não tem receita, a gente fixa. Meninas, alguém pode escrever aqui nos comentários, não tem receita, live de perguntas, não tem receita, e aí eu fixo nos comentários? Tê, você pode escrever? Aqui. Dani, posso fazer cookie com chocolate em barra? Essa é uma ótima pergunta. Você já respondeu, né? Mas você vai responder de novo, né? Vou. Vê se eu consegui fixar o da... Conseguiu. Consegui? Conseguiu. Obrigada, Mari. Eu já respondi, mas as pessoas podem não ter visto, né? Então vamos lá. Cookie com chocolate em barra. Você pode fazer. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, Tê. Você pode fazer cookie com chocolate em barras. Meu único conselho é que você não pique esse chocolate extremamente pequeno, pedaços extremamente pequenos, a ponto dele... Olha quem entrou na live. Quem entrou na live? Marcelo. Meu filho! Oi, filho! Fofinho. Começa de novo. Começa de novo. Então vamos lá. Posso fazer cookie com chocolate em barra? Pode. Eu sei que muitas pessoas não acham os callets, mas você vai ter que picar do tamanho mais ou menos de um callet. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Mais ou menos do tamanho de um callet. Se você picar o chocolate extremamente fininho, aquele chocolate que a gente pica para derreter, para fazer alguma preparação que vai derreter, vai acontecer o quê? Ele vai derreter conforme você vai batendo, ele vai, principalmente se tiver muito calor, ele vai derreter e ele vai fazer parte da estrutura da massa. Então, quando ele for pro forno, ele já está derretido, ele já está misturado com a massa. Isso vai fazer com que o seu cookie perca a estrutura, porque ele vai espalhar. Ele vai fazer parte da estrutura da massa. E não vai ser um elemento que vai derreter somente no forno, tá? Então, pode. Inclusive, se você quiser fazer com aquele chocolate
Cacau Show, que é uma bola enorme, você vai ter que cortar. Ele é um chocolate maravilhoso. O chocolate da Harold, o Unique, ele é maravilhoso também, mas eu achei as medalhas dele bem grande, tem que cortar também. Mas então, tome cuidado para cortar num pedaço do tamanho de um callet, para você não fazer isso que eu acabei de falar e espalhar a sua receita. Vamos ver, já tem pergunta aqui. Onde eu pego a pergunta das minhas que fizeram agora? Você fecha esse. Eu fecho esse? Ou tá aí também, eu acho que ela fica junto. É? Eu acho que ela fica junto no balãozinho. Tá. No balãozinho? É. Então acho que não fizeram, será? Vou pegar essa aqui sobre forno. O que você acha de usar mini forno para pouca produção? Eu esqueci de ver o nome, não sei se ela tá na live. Olha, isso quem tem que saber é você, se a sua produção é uma produção mini também, se esse mini forno vai dar para essa sua produção, aí tudo bem, entendeu? Agora, se você vai comprar um mini forno para uma pouca produção e daqui a pouco a sua produção aumenta, aí eu já não acho que você, né, que vai valer a pena, né? Porque imagina você gasta dinheiro, compra um mini forno e a sua produção aumenta. Então isso é uma coisa muito pessoal. Se o forno for bom, tá, te atendendo, assa direitinho, ótimo. Mas corre o risco de você começar a vender tanto que daqui a pouco você já precisa aumentar e comprar outro forno. Os meus ficam duros, deixa eu ver o que elas estão falando. Eu vi que a Roberta pediu para mostrar a colher medida. A colher medida? Ó, deixa eu só limpar minha mão de novo. Mas no módulo que tem o primeiro cookie, cookie com chocolate, tem a medida em gramas dos agentes de crescimento. Ó, eu vou mostrar a colher medida que a gente usa. Então vai da de sopa até a de café, tá? Deixa eu ver, que marca é isso aqui? Plaza? Plaza Hércules? Pode ser isso? Pode, sei lá. Só que assim, a Roberta deve estar perguntando porque lá no curso a gente dá a medida do fermento do bicarbonato, ó, sopa, sobremesa, chá e café. Existe esse conjunto para vender de plástico, né? Não precisa ser de metal. E aí esse conjunto fica mais barato se for de plástico. Dentro do curso, no módulo do cookies com gotas de chocolate, tem a medida em gramas, tá? Eu não coloco, nem todo mundo tem uma balança de precisão que vá pesar uma quantidade, por exemplo, 1/4 de colher de chá de bicarbonato. Por isso que eu dou em colher, mas depois no curso eu coloquei em gramas também, porque dá 0,0 alguma coisa. Então tem algumas pessoas que não vão conseguir pesar. Então por isso que eu fiz isso. Sabe que as pessoas... eu descobri que... Por que existe diferença entre eles? Entre eles quem será? Entre eles quem, Rô? Sabe o que eu podia fazer aqui? Não sei se... Ontem a gente fez uma pergunta. A maioria das pessoas não sabe fazer o açúcar mascavo. E a massa desse cookie, olha como ela tá clarinha. Olha isso. Porque eu fiz com o mascavo claro, que a gente faz aqui. Olê, pega um pouco de açúcar. Ó, vou fazer um pouquinho de açúcar mascavo aqui. Do claro. Vê se tem um cristal. Tem, o cristal tá aqui. Quer um bowl? Eu quero um bowl e o melado pode ser aquele melado de pingar, não precisa ser o de colher, não. Pode ser o de... Diferença nos medidores. As meninas estão perguntando por que tem diferença nos medidores. Então, eu acho que precisa comprar um de procedência. A Lê falou assim, eu acho que precisa comprar um de procedência. Porque, né, vai saber como é feito por aí, né? Então, esse aqui eu tenho já faz muito tempo.
Eu não lembro nem onde eu comprei. Eu tentei ver a marca, parece que é Plaza Hércules, entendeu? Então eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada nisso. Lê, vamos dar uma pesquisada nisso que as minhas estão falando para poder saber por que existe diferença. Vai ver que, sei lá, vem cada um de um lugar, não é, Lê? É. E aí vai saber, né? Bom, ó, vou fazer um pouquinho aqui. Ó, açúcar mascavo. Ai, meu Deus. Cristal, tá? Vou fazer no olho como eu fiz pra ver que você não precisa ficar preso às medidas, tá? Aí você vai vendo. A Teta falando assim, que já existe colheres digitais. Como é isso? Nós estamos meio por trás. Colheres digitais? Tereza, explica isso. Ó. Açúcar cristal, tá? O comum, não é demerara, é cristal comum. E aqui tem melado de cana. Tá? Não é difícil encontrar o melado, tá? Então vamos lá, ó. Talvez eu precise do outro, tá, Lê? Mas... tem outro de bisnaga. Vou deixar ele virado pra baixo. E aí... Então, o que acontece? Você pode bater no liquidificador, você pode bater no processador, mas ele gruda um pouco, né? Nas paredes, ele gruda na hélice, então fica um pouquinho chato. Eu vou fazer com a mão. Vou misturar com a mão. E a gente vai dissolvendo as pedrinhas. Dá pra ver? Dá. A Tereza já explicou da colher digital? Não. Ó. Você vai misturando, ele vai ficando essas pedrinhas, tá? E aí você vai dissolvendo com o dedo mesmo. E aí você vai vendo a cor que você quer. Então, para essa receita que eu fiz do de pistache, eu deixei ele bem clarinho. Quando eu quero o escuro, aí eu uso o comprado. Eu não fico fazendo o mascavo escuro, eu uso o comprado. Então, ó, vai vendo que ele já vai mudando de cor. Ó, vai mudando de cor, ele vai ficando mais amarelinho. Aí você vai dissolvendo essas pelotinhas, é só ir dissolvendo com a mão. Eu acho que assim, gente, você suja só um bowl e a sua mão. No liquidificador fica aquela meleca para limpar, né? Sem contar que você precisa ficar parando e com uma espátula ir puxando das laterais. A Roberta bate o processador. Ah, você fica com agonia de ficar com o dedo melecado? Ah, eu não fico. Eu prefiro do que ficar lavando aquela meleca do liquidificador. Alguém vai ficar sem bateria. Pluga aí na tomada, meu Deus. Ó. Então, por que eu ensino a fazer? Porque em todas as minhas receitas de cookies vai uma mistura de açúcar mascavo com açúcar refinado. O açúcar mascavo, ele dá para o cookie uma maciez incrível e uma umidade maravilhosa. Como eu sei que é difícil achar em alguns lugares o açúcar mascavo e quando encontra ele é extremamente caro, então eu ensinei a fazer o açúcar mascavo em casa. Porque o açúcar mascavo, o que é? Eles param o processo, né? Antes de chegar no refinado, eles param num processo antes, né? Então ele tem aquele sabor mais forte do melado, da rapadura. Então a gente coloca o melado no açúcar e a gente faz. Ó, ele tá bem clarinho. Dá pra ver aí? Porque aqui fica tão escuro, Lê. Tirou o Wi-Fi pra ficar só no 3G? Uhum. Ah, dá pra ver. Dá pra ver? Então,
E com esse açúcar você tem o mesmo efeito do mascavo, que é um elemento ácido, e você pega um cristal. Vocês conseguem ouvir a Lê? Acho que não. Aí você então explica aí. Então, fazendo esse açúcar, você consegue ter o mesmo resultado, porque você está colocando aqui o mesmo resultado que o açúcar mascavo comprado. Porque você está colocando aqui um elemento ácido, que é o melado. E é isso que é o açúcar mascavo. Ele é um elemento ácido. Vou colocar mais um pouquinho, vou deixar ele um pouquinho mais dourado. Só para vocês verem que não tem problema. É até chegar na cor que vocês querem. É a minha voz tá baixa, falando, tudo bem. Tá, então só eu falo. É, porque eu tô com o microfone. Hoje a gente tava testando. Não é mais fácil, Roberta? Ó, você sujou só a mão e o bowl. Ainda faz esfoliação. Ainda faz uma esfoliação aqui na mão, depois você passa no rosto. Fica macia a mão. A mão ficou uma delícia. Então, por que o mascavo dá maciez? Porque ele é um elemento, ele é um ingrediente ácido. Todo mundo sabe que ingredientes ácidos deixam as preparações mais macias. Quem nunca comeu um bolo de iogurte super fofo, macio e úmido? Então, o iogurte, né, o limão, o buttermilk, o açúcar mascavo, eles são ingredientes ácidos. Então, quando você coloca nas receitas, as receitas ficam maravilhosas, elas ficam extremamente úmidas e macias. Ó, ele ficou um pouco mais dourado, levemente mais dourado. E o cheiro incrível. E aí, ó, ainda tem umas bolinhas, é só. Aí, gente, não precisa guardar, eu não guardo na geladeira, eu guardo num pote bem fechado para manter essa umidade e pronto, é só usar, ó, só fica melecado. Ainda bem que eu tenho um pano úmido aqui, porque hoje eu tô presa, eu não posso sair para lavar a mão. Então, eu vou passar a mão neste pano. A Roberta falou que fez buttercream. Fez? E aí? Conta pra gente. Né? Conta pra gente do buttercream. Fez? O que é momento meditação? De passar o açúcar no rosto? De passar o açúcar de ficar amassando o açúcar. Ah, de ficar amassando o açúcar. É, exatamente. Gente, eu me ferrei aqui com açúcar. Ele não sai nunca mais da minha mão. Deixa eu pagar uma palavra pra você. Dá papel. Espera aí que a Lê vai fazer uma mágica aqui pra ver se sai esse açúcar da minha mão. Porque eu não posso ir lá lavar, que hoje eu tô presa, gente. Que mais? Oiê, tudo bem? Ó, você só perdeu que eu fiz o açúcar mascavo aqui na mão, mas não tem receita. É a olho mesmo. Obrigada. Açúcar mascavo é só pegar o açúcar cristal e ir adicionando melado de cana. Vai ficar meio melecado, mas tá bom. Tá bom, não tem problema. Daqui a pouco eu volto aqui pra... Aperta ali no vídeo pra você ver quantos minutos. Ah, já vi. Já foram... O que tá marcando é o que falta? Não, o que foi, né? É o que foi. Tá, foram 23 minutos. E aí, meninas? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Chovendo. Ó, tem uma pergunta aqui. Só tem pergunta de brownie, né? Vamos ver essa. Com quanto tempo de antecedência posso fazer o brownie para festa? Os mini. Ó, eu vou falar assim, uma sequência que eu sempre fiz. Assa tudo no dia. Isso aí vai depender, eu não sei a sua produção, não sei quanto é a quantidade. Então é assim, não sei a capacidade que seu forno tem, suas assadeiras. Então, eu sempre assei num dia. Eu posso até usar 2 dias para assar, se for muita quantidade. Sempre assei. Você pode usar o primeiro dia e o segundo para assar. O terceiro dia você pode cortar tudo. E o quarto dia você embala e entrega. Eu acho que ela falou mini, tô achando que é aquele de festinha. O de festinha que coloca. Se for o que coloca nas forminhas. Porque você viu os mini.
Então, os mini, que são os 3x3, que é só colocar nas forminhas, então é mais fácil, porque você não vai ter laço, você não vai ter celofane, então é muito mais fácil. Só que como eles não têm uma embalagem como um celofane, eles vão abertos, né? Então ele vai ressecar mais rápido. Então, o ideal é que você corte bem próximo da entrega. Você pode assar tudo. As assadeiras, enquanto elas esperam para você cortar e tudo mais, você deixa ela, se você puder deixar nas assadeiras, isso é outro ponto. Eu fui comprando ao longo dos anos muitas assadeiras para não precisar ficar esperando esfriar para desenformar, para poder lavar a assadeira e fazer mais. Então, eu consigo fazer 60, ocupar 60, quase 60 assadeiras de uma vez sem precisar ficar trocando. Se você não puder, você tire, embale bem ele com cuidado em plástico filme. Se você puder deixar na própria assadeira, embale bem essa assadeira em plástico filme, dá a volta do plástico filme assim e no sentido contrário, que é para ele ficar bem embalado, em temperatura ambiente. Não precisa colocar na geladeira. E aí, então, como eu estava falando, aí depois do dia você corta, coloca nas embalagens e entrega. O ideal, se é esse que você está falando que é abertinho, que é o pequenininho de festa, você corta no dia da entrega, entendeu? Porque aí, como ele não vai ter o celofane para proteger da umidade e tudo mais, é melhor isso, tá bom? A louca da assadeira. Ai, ai, ai. Que mais aqui? Por que não tá vindo? Você quer pegar daí as perguntas, Ale? Consegue ler daí as perguntas? Consigo, mas essa já pegou, a menina fez essa pergunta já. Já? Uhum. A louça da assadeira deve ser a louca da assadeira, né? A louca da assadeira. Tá me dando agonia esse negócio. Agora eu não posso nem mais enrolar o resto porque eu tenho açúcar na mão. Qual mais? Perguntas, meninas. Oi, Dani. Onde em São Paulo comprar castanhas, macadâmia, nozes de qualidade? Olha, em São Paulo existem algumas casas, alguns empórios. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas primeiro tem o Mercado de Pinheiros. Eu falo isso porque aqui perto, o Mercado de Pinheiros tem uma parte lá no subsolo que tem. Mercadão da Cantareira, né? Para quem está disposto a ir lá para o centro, tem. É sempre muito fresco, de qualidade. A gente forneceu muito brownie para um lugar aqui perto. A granel, cerealista a granel, na Rua dos Pinheiros. Também tem nozes, macadâmias. Eu sei que macadâmia e noz pecãs é muito difícil de encontrar, então lá tem também. E se você buscar na internet, às vezes você não precisa nem sair de casa, tem alguns, porque às vezes você vai se deslocar até o centro da cidade, é o preço do frete. Então se você entrar na internet, já tem bastante desses empórios que vendem, empório cerealista. Então, se você buscar na internet, porque às vezes, né, principalmente nessa época de ano, é que as coisas não estão tão cheias como costumam estar todo dezembro, né? Mas se você buscar na internet, às vezes vale a pena você pagar o frete do que se deslocar até lá. Então, tem empórios muito bons na internet, tá? Dá pra você... Geralmente, se comprar em lugar que vende a granel, costuma ser mais fresco. Se você comprar em lugares que vende a granel, costuma ser mais fresco, tá? Porque eu já peguei no Mambo, por exemplo, aqui de Pinheiros, amêndoas em lascas com... Não era bolor, o que tinha, né? Tinha uns bichinhos, né? Tinha bichinho, então a gente já pegou no Pão de Açúcar nozes murchas, então assim, é bem complicado.
Se você for nesses lugares, você pode até experimentar. Se você for nesses lugares que vende a granel, na zona cerealista, lá no... É Brás ou Bom Retiro? Nunca lembro. Nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois. É lá, Avenida Mercúrio, Santa Rosa, perto do Mercadão. Na zona cerealista, nessas lojas que tem a granel, você pode até experimentar. E você não corre o risco de chegar em casa e ter comprado uma oleaginosa murcha, né? Ou rançosa. Ó, Empório Santa Filomena, a Dea tá falando, entrega e é lá na zona cerealista. E isso, os que tem na zona cerealista, alguns também têm a venda online. Então aí facilita, porque é um trampo. E dependendo de onde você mora, é complicado. Se você for de carro, você vai pagar estacionamento. Se você não for pagar estacionamento, você vai pagar uma zona azul, alguém para tomar conta do seu carro. São Paulo não é um lugar muito fácil para a gente se locomover, para parar nos lugares. Então, a Deia deu uma boa ideia. Onde encontro embalagens para quadradinhos de brownie? Então, se for aqueles pequenininhos, 3x3, você pode colocar em caixinhas de acetato. Essas caixinhas de acetato tem aos montes na internet. Se você entrar na Riso Embalagens, também você vai passear por lá e conseguir pegar bastante ideia. E se for o quadradinho pequenininho, é em loja de... Qual? Se for não sei se é a forminha também que eu tô falando. Ah, sim, se for a forminha que é tamanho de docinho, aí em loja de confeitaria, que é aquela, não é a de brigadeiro, a redondinha, é aquela quadradinha. Quer pegar uma lá pra gente mostrar? Acho que não tá aqui, tá? Deixa eu saber. Ui, é tão tipo... Ó, essa pergunta eu vou colocar. Não apareceu pra mim aqui. Cadê a live da Focaccia, Lê? Tá devendo, já estamos com 22 mil seguidores, ó. 22 mil seguidores e não sai a live da Focaccia? Ela falou assim, devo não nego, pago quando puder. Ó. Onde vocês compram o Celomax? Vende em lojas comuns? Será que vende em papelaria? Não sei, a gente compra direto no site deles. Direto no site deles. Você entra lá, você escolhe e eles entregam. Vê aí o frete para sua cidade. Eu nem procurei isso em papelaria, gente. Como a gente não costuma ter. A gente porque ele é um celofane biodegradável, especial para comida. Então eu acho até arriscado você ir numa papelaria, a pessoa pode até te vender um celofane. Primeiro que esse celofane cortadinho, já no tamanho, é muito difícil você achar em papelaria, nesses lugares. Tem um lugar aqui em São Paulo que chama, a gente foi hoje, o Best Bag, né? Best Bag, é na Vila Leopoldina. Eles têm um monte de embalagens lá, aqueles rolos de papel filme, rolos de papel de pia, esqueci o nome daquele papel. E eles também têm celofane lá e eu acho que eles já têm uns cortados. Mas não é o biodegradável da Celomax. Uma das vantagens também desse da Celomax é que quando a gente já falou, quando a gente faz aquela dobra e deixa o brownie esperando ali no cantinho, depois de um tempo, quando você for passar a fita, aquela aba não abre quando você pega. Então você... Celofane de torção. Celofane de torção. Então aquela aba não abre. A vantagem disso é que você não precisa colocar um durex que fica feio embaixo. Quando você vai passar a fita, ele tá quietinho no lugar dele, entendeu? Isso, celofanes de papelaria, desses outros lugares, não vai te dar. É uma live surpresa, Jaqueline. Eu não avisei ninguém, a gente entrou aqui de sopetão. A Tereza tá falando, vale a pena comprar no site. Quando eu comprei, não saiu caro, eles são super educados. Isso. Que mais, meninas? Deixa eu beber uma água enquanto vocês falam do celofane.
gostaram da live às 3 e tanto? Que horas são agora? 4. 4 horas. O que vocês acharam da live essa hora? Fala pra gente aí. Tem mais água? Quem gostou da live essa hora, dá um joinha. Só um joinha? 2 joinhas? 2 joinhas só? Obrigada. 3 joinhas? Tá crescendo. 4 joinhas. Dani, a espessura da forma influencia nos cookies? A espessura, não. Ó, mas eu gosto de assar nessa aqui que é baixinha. Inclusive, assim, eu tô procurando uma até mais baixa ainda, tá? Quem só tem aquelas muito altas, faz o que um monte de aluna já falou. Vira de cabeça para baixo e assa em cima. Porque toda a borda que tiver aqui, que o cookie, o que acontece? O cookie, ele tem que ser assado rápido. Não é uma preparação para ficar lá esperando no forno. Ele tem que entrar com o forno quente, ele tem que criar uma estrutura bem rápida, então ele tem que assar rápido. Qualquer coisa que tiver em volta, impedindo que o calor chegue logo nele para ele crescer, é ruim. Então, se você só tiver aquelas assadeiras muito altas, você vira e assa ele em cima, tá? Mas a espessura mesmo não influencia. Então procurem essas, se vocês não acharem essas baixinhas, faz isso. Dá pra assar na... Onde acho essas formas igual a sua? Deixa eu só falar uma... pega isso aí. Essa aqui, gente, eu comprei há muito tempo na Chocolândia, aqui em São Paulo. Só que eu fui outro dia comprar chocolate, para fazer uma live de chocolate, há muitos anos mesmo, gente, muitos anos. Muito antigo. Eu achei que a parte de formas da Chocolândia tá muito fraca hoje em dia. Acho que era quase que um corredor de formas, então você podia deitar e rolar. Por exemplo, essas aqui de fundo removível, tinha de vários tamanhos e formatos, tinha para escolher. Dá pra usar Ó, quem tem essa, você pode assar o cookie aqui, ó. Ó que maravilha para assar cookie. Não é uma maravilha? Então, assim, eu nem lembro... Você que lembra, né, do nome dessa aqui. Esqueci o nome dela. A etiqueta já se foi. E essa aqui é de lá também, meninas. Mas está ruim de forma a Chocolândia. Eu aconselho que vocês procurarem na internet. E, ó, a Fernanda tá falando, comprei uma de bolo de rolo na Santo Antônio. Ela é fininha, deve ser mais baixinha, né? Deve ser mais baixinha. Chocolândia caiu mesmo, né, nesse quesito. Tá horrível, gente, horrível. Fazer pão de ló, aquelas de fazer... De rocambole, pão de ló, agora a gente compra muita coisa na Amendolate, que é ali na Vila Leopoldina. E elas têm umas formas baixinhas também, parecidas, não são iguais a essas, mas são parecidas. Então são muito boas também para assar os cookies. Só não é bom se for aço inox. Porque é muito quente. A inox é muito quente, então procura a de alumínio, tá? Essas assim, vidro, cerâmica, tanto para brownie quanto para cookie, elas são muito quentes. Então o alumínio é a melhor coisa que você vai encontrar para achar. Chocolândia caiu. Chocolândia caiu. A baixinha. A Fernanda falou que comprou baixinha para fazer bolo de rolo. Então já é ótima para cookie. Ó, ela falou R$35. Não sei qual é o tamanho dela, mas para fazer bolo de rolo tem que ser, acho que comprou no Black Friday. Então, tá vendo? Muito bom, meninas. Muito bom. Dizem que alumínio tá em falta? Ixi, será? Para latinha de refrigerante não tá. Faz diferença assar os cookies naquelas assadeiras de pizza furadinhas? Eu tenho uma aí. A gente precisa fazer uma experiência depois. Acho que não faz diferença, né?
Faz muita diferença. Agora, se ela for baixinha, aí você já aproveita e usa. Se você só tiver ela, aí você aproveita para usar. Oi, Cris. Nossa, fazia tempo que você não entrava, não te via. Não, é que eu não vejo. É que eu tô vendo vocês hoje. Não é a Lê que vê as pessoas, né? Eu vendo. Para bolo de rolo, meio centímetro. O que mais, menina? Se dá para fazer o mascavo com demerara, com açúcar demerara ou cristal? Dá. Ó, deixa eu explicar de novo do açúcar mascavo, que teve gente que entrou depois, na hora que eu tava fazendo. Você pode pegar também o demerara, ele é mais amarelinho. Fazendo panetones, a Cris, que bom. Tá sumida porque por um bom motivo. Você pode pegar qualquer açúcar cristal. O demerara, ele já vai ter aquela cor mais amarelinha, né? Então, você provavelmente vai usar um pouco menos do melado de cana. Mas dá certo também. Coloca lá e vai chegando na cor que você quiser. Então, açúcar cristal e melado de cana. Ó, melado de cana. De qualquer marca, tá, gente? Eu usei 2 marcas diferentes aqui, ó. Muito bom. Tem que sair? Tá. Eu te libero, a Roberta. A Roberta tem que sair. Tá liberada, Rô, pode ir. Tá liberada. Muito bem. Todas as lojas aqui no Rio falam que está... Em falta. Em Chega falta. aqui em São Paulo. Ai, gente, São Paulo atrapalhando, né? Tá bom, tá dispensada, pode ir lá. Como vocês embalam o brownie inteiro? Então, a gente embala o brownie pequenininho no celofane. Agora, se você tá falando da assadeira, embalar para esperar, para cortar, bastante plástico filme e deixa em temperatura ambiente. Qual o papel que devo usar para a caixa que tem no curso? Qualquer papel que você goste de gramatura maior que 100. Qualquer papel que você goste de gramatura maior que 100. O ideal é 120. A Lê falou, a mulher dos papéis, ela falou que o ideal é 120, a gramatura. O ideal ela escolhe. O papel você escolhe, mas a gramatura, o ideal é 120. Qualquer um acima de 100 já tá show de bola. 42 minutos. Ó a chuva de novo. Que mais, meninas? Mais perguntas? O que eu fiz aqui? Aonde? Sei lá, entrou um comentário. Entrou pra eu colocar um comentário. Saiu? Saiu. Tem gente querendo participar aqui. Quem quer participar? Vou chamar a Deia. Alguém pediu para participar, participou. Tinham 3 solicitações aqui, eu peguei a primeira e chamei. Pois é! Ih, eu não ouço ela agora, é isso? Agora tem que tirar um. Peraí que agora eu preciso tirar o microfone, senão eu não ouço. Tá. Tô te ouvindo agora. Oi! Você tá de avental, tá trabalhando? Tô trabalhando. Eu acabei de fazer um beijinho. Acabei de colocar um beijinho aqui, ó. Mostra sem cabeça. Tô sem cabeça? Peraí, gente. Sem cabeça. Mais um pouco engraçado no meu telefone. É diferente. Tô com cabeça? Tá com cabeça. Gente, pra quem não sabe, Déia, se apresenta. Ai, meu Deus, que vergonha. Meu nome é Andréia e eu conheci as meninas o ano passado, né, Dani? Quando vocês lançaram, acho que a primeira jornada do Brownie. E aí eu tava procurando me aperfeiçoar no Brownie, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí calhou tudo, comprei o curso e hoje estou aqui, ó, com as meninas. Eu acompanho sempre que eu posso.
Me mostra aí de novo, que eu tava arrumando aqui a minha cabeça. Ah, eu acabei de colocar o beijinho. Tá. Já tem geleia de frutas vermelhas e geleia de morango. Eu tenho Onde você vai pôr 5 essa bolos geleia? para entregar esse fim de semana. Uau! Nesse fim de semana, tipo assim, amanhã? Esse fim de semana. Entre sábado e domingo. Pois é, menina, as pessoas estão me procurando muito para bolo. Em relação a bolo. A procura tem sido muito maior em relação a bolo. Tanto é que eu mal consigo abrir a loja do iFood. Eu coloquei o iFood, né? Tô ativa no iFood, mas tem fim de semana que eu não consigo abrir, porque aí, como eu ainda tô neném nos bolos, então eu demoro um pouco mais. Sim, claro. É, aí e assim, você... todos em buttercream, viu, Dani? Todos em buttercream. Eu até comprei um curso específico de bolo, que tem todo o preparo do buttercream, mas eu continuo usando a receita de buttercream do brownie da Dani. Ah, que linda! O meu som não tá bom? Não entendi. Estão falando que o meu som não tá bom. É que agora eu tirei o microfone para poder ouvir. Eu vou falar, vou tentar falar mais alto. Escuta, então você já tá craque no buttercream. Você já bate merengue com isso, já põe a manteiga, você tá craque. Não, a gente tá chegando lá, tá chegando lá. Para mais dentro, meu som tá. Ó. É que tem as minhas. Você tá me ouvindo bem, né? Tá. Tá, tô ouvindo. Então fala, conta aí pra gente. Ah, então, e assim, os clientes têm aceitado muito bem o buttercream. Eu fiquei com um pouquinho de medo, né? Deles não aceitarem tão bem, até porque o custo é maior, né? Bem maior do que chantilly. Eu comecei com chantilly, né? Mas eu não estava gostando dos resultados finais, a questão da segurança no transporte. Não Sim. tem comparação, o buttercream não tem comparação. Não, E aí, agora os clientes estão aceitando muito, muito bem. Estou feliz. Bom, bom. E essa geleia vai para saborizar o buttercream ou você vai colocar no meio? Não, bolo. Um bolo, são 2 bolos. Fernanda, peraí, só responder para a Fernanda. Tem receita de buttercream no curso de brownie? Sim. Tem receita e qual é? É o bom. Não é o buttercream americano, que é pegar um monte de manteiga e misturar com açúcar em pau. É um buttercream de merengue suíço, super estável e extremamente saboroso. Tá lá no curso, pode falar. É saboroso mesmo. Então, esses são 2 bolos que vão geleia, um brigadeiro de 3 leites com geleia, um com geleia de frutas vermelhas e outro com geleia de morango. Gente, que água na boca. Você mora em São Paulo, né, Casacete? Mas São Paulo, né? São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Gente, vou querer pro bolo. Que legal, eu fico muito feliz. Gente, 5 bolos e ela tá nessa plenitude, essa plena, com essa calma. Já tá assado? Já tá tudo assado? Tá tudo na geladeira e agora só vou esperar esfriar as geleias para poder começar a montar o bolo. Tá. Incrível, incrível. Dea, muito obrigada. Agora não vou te preparar, são 5 bolos, agora você já. Adorei falar com você. Adorei. Ai, eu amei a surpresa. Muito bom. Vai me marcando nos seus bolos aí que eu tô adorando ver, que tá um mais lindo que o outro. Pode deixar. Tá Um beijo, meninas. Obrigada, viu? Tchau, gente. Boas entregas. Obrigada. Estamos com 49 minutos de live, Ale. Meninas, quase uma hora de live aqui, batendo papo com vocês. Eu adorei. Adorei. Mais alguma dúvida? Agora eu acho que eu preciso baixar.
Espera aí que eu vou conectar o microfone de novo. Foi? Conectou? Beleza. Muito bom, meninas. Ixi, vai acabar a bateria. Tá bom. Preciso fechar a live mesmo, meninas, senão vai acabar a bateria. Meninas, essa foi uma live surpresa pra gente bater um papo aqui, responder algumas perguntas e fazer um teste também. E espero que vocês tenham gostado. Ó, Letícia, amei. Muito bom, gostou da live surpresa? Muito bom. A gente vai fazer mais lives dessa surpresa, tá bom? Bom final de semana, boa produção para vocês. Vocês viram a ideia aí com 5 bolos para esse final de semana? Boa produção aí para vocês, bom trabalho para vocês, que eu sei que final de semana a confeiteira trabalha bastante. E a gente se vê numa próxima live, tá bom? Obrigada pela companhia, adorei falar com vocês. Um beijo.